Em 2026, a Autonomia começou a se fazer novas perguntas. O que temos para oferecer e o que a nossa comunidade quer de fato receber? Nessa nova temporada do podcast Autonomia, convidamos pessoas para conversar sobre algumas inquietações a respeito de existir na economia da atenção, se destacar no mundo digital e trabalhar impactando positivamente as pessoas, sem se perder e sem se exaurir. E mais, será que nós estamos dispostas a oferecer o que se propõe por aí, né? Se a gente quer trabalhar com propósito, o quanto de concessão a gente precisa fazer para habitar esse mundo capitalista? Então, vocês já cansaram de ouvir, né, que ser autônomo não significa ser sozinho. Então, é exatamente isso que a gente aqui da Autonomia quer continuar fazendo. A gente quer chamar para perto gente que sabe mais do que a gente sobre coisas diferentes. Você está dizendo então, Carol, que a autonomia precisa de uma autonomia? É exatamente isso que eu estou dizendo. Bom, e a gente sabe muito bem, né, falar sobre aquilo que a gente vive. É que o bagulho é sólido e é real. Mas a gente sabe que o mundo muda e que novas necessidades vão surgindo. Tipo quando você não sabia usar o Skype? Tipo quando eu rebobinei o DVD. Ah, é? Exatamente. A gente falou disso no episódio anterior, que a Carol tentou rebobinar um DVD. Gente, para sempre registrado, sacramentado, o meu fiasco. Eu rebobinei um DVD. Jovem, você não sabe o que é rebobinar? Me manda um direct que eu te conto. Talvez você nem sabe o que é um DVD. Gente, quando eu era adolescente, não existia rede social. Vocês precisam entender isso, entendeu? E aí, o que eu fiz de errado lá, não deixei rastros. Mas agora tá uma beleza. Agora já é. Tudo registrado. Mas isso tudo é para dizer que a gente anda muito interessado em novas formas de viver, de estar no mundo. E nessa nova temporada, nós convidamos pessoas também, profissionais autônomos, para estar aqui com a gente, que têm vidas um pouquinho diferente das nossas. Então, o plano é nos inspirar, né, com ideias, vivências e formas diferentes mesmo de olhar para o mundo, olhar para a rotina, olhar para o trabalho. E o nosso convidado hoje é o Eric Leite, terapeuta, caminhante, autor de livros e várias coisinhas mais que a gente vai descobrir nesse episódio. O Eric também é meu amigo de longuíssima data e eu sei que ele tem muita história para contar. Então, Eric, seja muito bem-vindo. Obrigado, vamos fazer essa troca, eu acho que vai ser bem legal, conversa que eu gosto, e eu converso muito. Será que essa é a melhor definição? Caminhante? Como é que é? Como que você se definiria? Pergunta bem ousada. O que está na sua biografia do LinkedIn? Não, para ser bem sincero, eu nem sei se eu tenho LinkedIn ainda, mas quando eu penso em mim, assim, em toda a trajetória de vida, eu acho que sou contador de história, sabe? Eu acho que é isso, eu sou um bom contador de história, isso me ajudou em tudo, e a gente vai falar sobre isso aí. A gente sabe, eu sei, já te contei também, que o Eric trabalhou com 345 coisas diferentes. Então, fala pra gente de onde você veio e quais os seus movimentos mais recentes. Nossa, bom, assim, vocês sempre me cortem se eu falar demais, mas como eu disse, assim, eu acho que eu aprendi a contar histórias para sobreviver. Eu fui entender depois que era para sobreviver a minha neurodivergência, que eu fui entender depois, fazendo os exames todos, mas contar a história me deslocava, assim, né? Então, eu passei por várias coisas, inclusive trabalhei com cinema 9 anos, contando histórias e tal, mas o que eu mais gosto mesmo são as histórias que recolocam a gente dentro do nosso centro, assim, né? Que são as histórias que permitem criar um campo terapêutico, assim. Então, hoje eu trabalho com saúde, principalmente saúde mental, e crio produtos e experiências dentro desse lugar, assim. Eu não falei mercado, porque a gente está falando do capitalismo aí, então eu quis evitar a palavra agora. Mas sim, eu estou nesse mercado de saúde mental e em diversas frentes, não só no atendimento clínico, mas também criando experiências, assim. Muito bem. E a saúde mental, ela chega para a sua vida, assim, através da sua própria experiência? Você busca estudar isso? Como que começa essa história, esse capítulo de histórias na sua vida? Olha,
eu acho que a minha própria história foi a corrente que me levou para vários lugares e que eu consegui fazer minimamente com excelência, e eu não vou ficar com falsa modéstia aqui, tudo que eu me comprometi a fazer, né? Então, quando eu fiz cinema, muitas coisas que eu colocava nas peças que eu fazia, inclusive o meu primeiro filme que foi premiado foi um pouco da minha história. E, assim, eu acho que sim, é muito da minha vivência mesmo, inclusive eu uso a minha vivência como uma partícula para vender, assim, o que eu tenho para vender também. Então, assim, criar histórias para fazer com que as pessoas elas se conectem mais com elas mesmas e criem esse campo de cuidar melhor da saúde e olhar melhor para a tua vida, assim, eu acho que vem dessa capacidade de reorganizar e colocar o protagonista no lugar que ele tem que estar. Mas é por aí, assim. E, bom, então, pelo que eu estou entendendo, você teve algumas vivências bastante únicas, peculiares do seu próprio desejo, mas você também passou por instituições formais de educação. Sim. Você considera que isso definiu alguma coisa, tanto do querer estar quanto do querer sair? Porque é muito importante a gente lembrar que saber onde a gente não quer estar é igualmente definidor, né, Eric? Eu acho que à medida que você vai... bom, somos todos aqui lá nos 40 e poucos, né? Então, eu acho que com o tempo a gente olha para trás e a gente consegue ter uma compreensão um pouco mais organizada de tudo que passou, né? Então, assim, quando eu comecei, de fato, por exemplo, a fazer minha faculdade, assim, decidir que faculdade eu faria, eu fui para fazer letras por causa de história, assim. Eu tinha uma história para contar, nem tanto na literatura, mas entender a linguagem humana, era o meu objetivo. Eu queria entender como que a linguagem organizava na cabeça das pessoas. Depois eu me apaixonei pela literatura. Eu queria entender como que os narradores criavam essas grandes histórias. Porque lá atrás... A minha mãe, professora de inglês, tinha vários materiais, tinha vários livros de literatura. Lá atrás, a minha mãe falava que eu usava da literatura como uma forma de escapar do mundo mesmo. Uma coisa, até que eu fui entender depois, por causa da neurodivergência e tal, mas é que eu lia muito. E eu era encantado por aquele universo que estava sendo criado ali. E, de uma certa maneira, eu descobri, com o tempo e com as minhas vivências, quando eu contava minhas próprias histórias, eu olhava para aquilo ali e falava assim... eu posso reorganizar isso para que isso apareça de um modo fantástico, assim. Eu posso recontar minhas histórias. E aí eu assisti um filme que eu acho que foi até você, Joyce, que me apresentou uma vez, que chamava Peixe Grande. Sim, adoro. E, assim, quando eu vi aquele filme, eu falei assim, eu sou aquele velhinho ali, ó. Eu sou aquele peixe grande ali. É assim que eu conto minhas histórias. E as pessoas acham inacreditáveis as histórias. E eu tô contando as minhas histórias. Eu tenho que falar, eu vivi essas coisas. E eu fui trazendo isso, e de repente eu consegui trazer isso para o campo terapêutico, autoterapêutico, assim, né? Eu tive um crescimento, assim, um autodesenvolvimento interior muito interessante, assim. Eu falei, eu quero levar isso para o mundo, assim. E aí eu criei o negócio que eu tô até hoje. Né? Então, peraí, que eu já contei no dedo. Faculdade de Letras, cinema, Sim. Qual mais? Terapias, né? Saúde mental. Queria puxar esse gancho, porque me parece que falar de letras e de cinema é uma história mais, um caminho mais natural de olhar para a linguagem e de contar para essa contação de olhar para essa contação de histórias. Como que isso chegou na Ayurveda, na terapia? Então, assim, eu sempre estudei muito e sempre estudei muito profundo. Tudo que eu me comprometi a estudar, assim, eu acho que eu sou um pouco nerd, assim, sabe? Um pouquinho. Gosto de estudar, gosto de saber de onde vem, gosto de saber tudo. Então, chegou um momento na minha vida mesmo que eu passei por situações que eu fui buscar soluções e eu sempre gosto de soluções que não são mainstream, assim. Então, eu acabei conhecendo a Ayurveda, que, para quem não sabe, é o sistema médico mais antigo do mundo, que aqui no Brasil é apresentado como terapia. Comecei a estudar, e fui parar na Índia, assim. E lá na Índia eu encontrei um novo universo. Eu falei, por que ninguém conhece isso aqui? E eu comecei a ver o quanto que ali eles sabiam mais sobre saúde mental, mais profundo, há mais tempo do que a gente, sobre a alma, muito mais tempo, falava tudo isso, e eu fui aprofundando, fui estudar sânscrito, aprendi sânscrito, para ler os textos em sânscrito, aí eu comecei
E aquilo me tomou de um jeito que eu falei, eu vou embora da Índia levando isso para outras pessoas. Eu preciso fazer isso, porque aquilo mudou minha vida, entende? Mudou minha vida completamente, me deu outro direcionamento de trabalho. Aí eu voltei e comecei a trabalhar com a Ayurveda, montei uma escola de Ayurveda que, felizmente, assim, logo 3 meses depois eu estava em 8 estados do Brasil com essa escola. Então, comecei a formar muitos profissionais da saúde, comecei a ver como eles operavam, assim, como que eles trabalhavam, e eu comecei a usar isso que eu aprendia para mim. Só que eu tinha uma coisa um pouco melhor do que a maioria dos profissionais de saúde e que, na verdade, que a maioria das pessoas que eu começo a trabalhar, assim, que é a curiosidade de olhar para a narrativa mesmo. Como que eu conto essa história de um modo que eu consigo seduzir as pessoas? Eu fazia isso, na verdade, eu acho que é uma herança do meu pai, que eu fui conhecer depois, com 29 anos, meu pai gosta de estar rodeado de pessoas, eu também. E eu acho que eu aprendi essa habilidade de contar histórias para fazer sucesso em festa, assim. Eu queria sentar na mesa e todo mundo ser meu amigo, entendeu? Mas eu descobri que isso era uma habilidade que podia me levar além. Aí, claro, eu passei por Freud, fui estudar Freud, né? Estudar a linguagem nesse lugar, Deleuze, fui estudar um monte de coisa, assim, e comecei a entender que isso era um instrumento muito poderoso, assim. Eu lembro de uma passagem que é incrível, assim, que é uma entrevista de uma mulher que passou por Lacan e ela tinha um trauma por causa da Gestapo, e todas 5 horas da tarde ela tinha muito medo dessa hora, porque era quando eles invadiam as casas, assim, né? E aí o Lacan simplesmente tocou no rosto dela e falou, Gestapo. E ele falou assim, tipo assim, um toque na pele, ressignifica isso. Ele sabia que ela tinha transferência com ele, tudo, que se ele tocasse nela e usasse a mesma palavra, ela recontaria uma história, e essa história e ela que conta essa na entrevista, né? E essa história deslocou a existência dela. Quando eu vi esse vídeo, e eu só lembrei disso agora, quando eu vi esse vídeo, a minha cabeça mudou, eu estava na Letras ainda, e foi apresentado pelo meu orientador, o Ram Mandilo, na época, quando eu estava no mestrado, e eu falei assim, é isso, a narrativa de vida é um detalhe, e as pessoas não enxergam esse detalhe. Como eu faço para achar esse detalhe? E aí eu comecei. Quer dizer, ele usou a palavra Gestapo, né? Que era a polícia alemã, só recuperando aqui a história. E ele fez um gesto na pele. Me ajuda, professora? Gestapo. Gestapo. Quer dizer, Gestapo virou Gestapo, o Lacan fez uma intervenção ali e ela... Para ressignificar ressignificou. a palavra. Que linda essa história. A história inteira dela, né? De vida dela. E ela saiu daquele trauma. E aí foi daí eu comecei a entender. Eu preciso entender sobre trauma. E foi assim que eu comecei. Só que eu fui para um viés contrário. Eu já tinha estudado psicanálise, né? Já tinha feito formação. Aí depois eu fiz pós-graduação em psicanálise, tudo. Mas aí eu fui atrás do pensamento sobre saúde mais antigo da humanidade, que era a Ayurveda. Então foi assim que eu fui parar lá. Muito legal. E assim como a palavra é capaz de transformar a vida de uma pessoa, como é que a sua palavra hoje vai transformar a vida dos nossos ouvintes? Se vocês colocarem em prática exatamente o que a gente tem a dizer. O que vai mudar hoje, Eric? Olha, a primeira coisa que eu redescobri é a minha relação com o dinheiro, né? Então, a gente vive nesse sistema capitalista, com todas as críticas ou todas as coisas que também a gente pode pensar que possa ser positivo, a gente precisa fazer dinheiro, assim. Então, eu aprendi a usar o que eu tenho de melhor para conseguir fazer dinheiro nesse universo, assim. Eu não imaginava que o que eu tinha de melhor era algo fundamental nesse processo de fazer mais dinheiro e de ter qualidade de vida, assim, né? Eu nunca tive essa ambição de querer, assim, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa ultramilionária e as pessoas me darem valor por isso. Não, a ostentação. Não. Eu queria ter valor por ser um bom contador de histórias, eu ainda gosto disso. Porque eu acho que é assim que eu conecto bem com as pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que hoje, me escutando, eu acho que as pessoas elas vão conseguir entender que existe um caminho que elas podem seguir dentro da especificidade de trabalho delas, que elas conseguem ressignificar a forma como elas valorizam o processo de trabalho dela e a hora dela de trabalho, né? Vamos tentar sair dessa pressão aqui. Pois é, isso se conecta muito com o que a gente fala na autonomia, que
quando você vira, né, sua própria empresa, você vira o seu próprio projeto, existe muito esse questionamento, né? O mercado está saturado, vão querer me ouvir? Por que eu e não uma outra pessoa? Então, isso que o Eric traz aqui pra gente é tão precioso, né, dentro do que a gente acredita e gosta de falar na autonomia, que é autenticidade. É possível você ser quem você é, se vender, claro que não é de uma forma vazia, a gente veio no carro falando sobre isso, né? Existe uma ética, existem formas de fazer, mas é isso, tem muita gente que vai olhar para mim, vai se conectar comigo, vai olhar para a Joy, vai olhar para o Eric, porque são tantas as possibilidades de trabalho e de clientes, né, ou alunos, quanto somos nós, né, nas nossas peculiaridades. Então, a gente trouxe o Eric aqui, entre outros motivos, né, porque ele é esse aglomerado, né, de possibilidades, de carreiras, de histórias, que a gente vê muitos professores chegando no ensino de idiomas, mas que falam assim, nossa, eu posso, né, falar até de mim mesma, mas mais na frente eu quero deixar o meu testemunho, né? Mas é isso, tem lugar para minha personalidade nesse mercado? Eric está aqui reforçando, né, isso que a gente acredita tanto. Eu acho que é o que mais tem, é o lugar, é isso que difere, porque assim, sabe, um grande problema que eu percebo é que a gente tem, talvez o nosso ego leva a gente a querer achar que a gente precisa produzir coisas muito diferentes, sabe? E estudar Ayurveda, inclusive, foi algo que me trouxe para esse lugar, porque eu comecei a descobrir que tudo que a gente pensa em termos de saúde já existia. Eu falei, cara, a gente não inventa nada, né? Então, assim, eu acho que o grande toque é quando a gente entende que a gente não precisa reinventar a roda, porque quem reinventa a roda são grandes gênios, eu não me acho gênio, vocês podem ser, mas assim, são poucas pessoas, né? 0,01%. Eu te acho gênia. Ah, não, esse ponto. Reinventar a roda. Assim, o irmão da Joy, eu acho que é um gênio, assim. Vamos chamar ele para o podcast? Tem que chamar, como a cabeça de um gênio, assim, sabe? Mas a Joy é muito inteligente, assim, mas eu acho que sim, são poucas pessoas que têm essa capacidade. E eu me recolho nesse lugar, que eu não sou essa pessoa que vai criar algo novo, completamente novo. E aí que tá, eu comecei a entender que, na verdade, o fluxo é você fazer exatamente o que está sendo feito, mas de uma forma diferente. Entende? É porque as pessoas estão procurando. Tu tem que fazer o que elas estão procurando. Por que você vai inventar coisa nova? E fica todo mundo muito aflito, né? Sim. Achando que tem essa necessidade de novidade extrema. Não. E então, a gente talvez possa dizer disso, né? Que o que a gente faz está importando menos, embora seja importante, do que a forma que a gente está trazendo isso para as pessoas. Esse é um palpite que a gente às vezes aposta nele, te ouvindo, eu acho que conversa um pouco com isso, porque talvez o que você tem em comum com a gente, sobretudo, é essa sua atenção à comunidade, né? Você não quis ficar sozinho nesse lugar. Eu quero contar a história, mas eu quero gente me ouvindo, né? Então, a gente percebe que tem um componente de comunidade no seu trabalho, que é muito interessante. A gente queria te ouvir um pouco sobre isso também. Eu acho que é isso, assim. Por que as pessoas se conectam a ti, né? Porque você fala o que elas precisam escutar. E para falar o que ela precisa escutar, não é inovando. É você entendendo o que as pessoas estão procurando. E muita gente está entendendo isso. Você está falando a mesma coisa que você. Mas em algum momento, você vai falar de um jeito que a pessoa vai preferir estar contigo do que estar com outra pessoa. E aí gera a primeira conexão. E quando a gente começa a entender que as pessoas estão procurando a gente, porque tudo isso é habilidade, né? São habilidades que a gente vai criando para saber falar dessa maneira, para trazer essa conexão para a gente. E aí, quando a gente começa a criar essa conexão, a coisa que mais vale para o mercado, inclusive é o que traz valuation para uma empresa, por exemplo, é a noção de comunidade, né? Por que uma empresa vale muito? Porque ela conseguiu trazer uma comunidade que continua comprando dela. Isso é o mercado, né? Então, independente do que você vai fazer, você tem que criar esse senso de comunidade. As pessoas, elas estão com vocês, não é para aprender a ser autônoma só. É porque elas querem ser ouvidas, entendeu? Elas não estão com vocês no outro aspecto para aprender linguagem, elas querem ser ouvidas. Eu aposto com vocês que toda aula que vocês dão de línguas, principalmente quando é aula particular, mas mesmo quando não é, aparecem temas que vocês agem mais como psicólogo do que como professor, Nossa, assim, não desrespeitando o psicólogo, né? Eu sei que é um trabalho essencial e importante, eu entendo a grandeza. São elementos. Mas acontece, né? Sempre acontece. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas não querem só o que você está entregando, ela quer você.
E aí é isso que você tem que entender. Quando você conseguiu tocar o coração dela, ela já quer você, ela quer entender por que você sabe muito sobre ela, e ela quer entender por que você está ali disponível para ela, e ela vai te pagar para isso, para você estar disponível ali para ela. E outra coisa, você tem que ser o que você faz, porque ela vai começar a te reparar. E ela vai começar a ver o que você está fazendo. Você não precisa fingir, você não precisa ser perfeito. Inclusive, o legal de um senso de comunidade é quando você cria essa comunidade e você coloca as suas vulnerabilidades lá dentro também. É ser humano, gente. As pessoas estão vendendo por aí achando que elas precisam ser esse robô perfeito. E isso não se sustenta. Você vende. Vender não é difícil. Sustentar é difícil. Que a gente chama no marketing de LTV, né? Lifetime Value. Quando você é verdadeiro, você continua vendendo e as mesmas pessoas continuam comprando as mesmas coisas porque elas percebem que estar com vocês traz um diferencial para ela. E todo mundo que empreende tem que entender que precisa montar comunidade. Eu acho que isso é o futuro. A gente está tudo virtual, assim, então precisa de acolhimento. Sabe? Presentificar, né? Então, o Eric, nessa jornada dele, ele vai se tornando, e hoje já é consolidado, né? Como um especialista nessa linguagem de vendas bem intencionadas, de vendas que se conectam com quem a gente é, porque um incômodo que nós da Autonomy temos, né, Joy, como eu falei, minha primeira fala, né, desse encontro de hoje foi isso, o que é preciso fazer e o que a gente está afim de fazer, porque esse é um conflito que eu acho que todo mundo tem, as fórmulas elas existem, né, mas o que cada um de nós está disposto a fazer, eu acho que a gente consegue fazer isso numa escala do tamanho da Autonomy que ela é hoje, e a gente entende que o Eric já consegue fazer isso hoje numa escala mais ampla, com profissionais de outras áreas também, né? Então, significa que parece que é possível aprender a vender sem perder a saúde, Eric? Você tem que estar Risos nervosos. Hesitou. Assim, é muito trabalho, porque você tem que ter um entendimento de várias coisas que a gente não quer parar para ter. Começa por aí. Ai, peraí, eu vou beber uma água. Inclusive, assim, vocês estão falando sobre vender, então a gente tem que ter entendimento sobre vendas, né? Vendas. É uma coisa que eu acho que a gente vai tocar mais vezes aqui, mas sim, é possível vender, é possível fazer o que você quer fazer sem perder a saúde. Mas é um limite tênue, tá? Muita gente perde a saúde porque quanto mais aumenta a ambição, mais... E assim, o dinheiro vai chegar. Quanto mais aumenta a ambição, mais você se torna escravo do que você está fazendo. E eu sou muito anti isso. As minhas bases teóricas e filosóficas, eu já falei, eu sou muito fã do Chul Han, que é um filósofo coreano, e ele fala isso, né? A gente trocou o senhor de engenho capataz que escravizam as pessoas pela autoescravidão, assim, né? Então, a gente é nosso próprio senhor que está escravizando o nosso próprio tempo. Então, a gente tem que olhar para isso também. Se você souber olhar para isso, e aí eu recomendo fazer terapia, porque senão você vai cair nesse lugar, eu acho que dá para fazer sim, e é super possível, e super possível fazer de modo honesto. Viu? Essa é a Sociedade do Cansaço, né? A gente falou sobre esse livro, você lembra, Carol? Sim! Num dos primeiros episódios da Autonomy, se eu não me engano, o segundo, que se chama Essa Tal Liberdade, que fala justamente sobre isso, sobre a gente não sabe o que fazer quando tá livre. Às vezes a gente não sabe o que fazer quando tem dinheiro, ou quando as coisas começam a dar certo, né? Quando as coisas acontecem, quando o que a gente deseja acontece, às vezes a gente não está preparado para lidar com isso também. Para lidar com o que dá certo. E quando você me disse sobre autenticidade, me deu um alívio. Assim, um conforto de pensar que, beleza, basta ser autêntico para a coisa se sustentar, para eu estar afim de estar ali, junto dessa comunidade, porque eu posso ser eu mesma, posso fazer no meu tempo. Mas aí depois me deu uma aflição, quando você trouxe esse contraponto sobre vendas, né? Você acha que a gente trocou, que a gente trocaria 6 por meia dúzia? Não, eu acho que assim, ser autêntico não é a única coisa que precisa. Eu acho que é algo que vai te diferenciar no mercado, porque a gente está no mercado em que as pessoas que aprenderam a vender estão vendendo qualquer coisa sendo generalistas, né? Sim. E o mercado já tem respondido sobre isso. Então, só para dar um exemplo bem rápido aqui, por exemplo, uma pessoa que aprendeu a vender mentoria, sobre fazer mentoria, mas é uma pessoa qualquer, e ele virou especialista em vender mentoria sobre mentoria, tá?
Mentoria Inception. É tipo assim, eu aprendi a vender mentoria e eu vou ensinar você a ser mentor para vender mentoria. Isso está acabando. Hoje, faz muito mais sentido, por exemplo, vocês serem mentoras de professoras e professores de língua estrangeira. Estou dando um exemplo aqui, tá? Eu sei que vocês são muito mais do que isso, mas porque vocês viveram isso. Tem muita autenticidade aí. As pessoas estão caindo menos nessas armadilhas, principalmente quando eu falo de ticket alto, assim, né? Porque se a gente falar ticket baixo, vai ter muita armadilha e vai cair muita gente. Mas quando a pessoa começa a pagar mais, ela está começando a pensar assim, peraí, o que ela vivenciou sobre isso para estar falando? E aí ela, com autoridade real, não autoridade de influência. Então ela começa a buscar essas experiências. Então elas vão ter passado por outras mentorias, elas encheram o bolso de outras pessoas, mas agora elas entenderam que elas não têm resultado porque a pessoa que ajudou elas, que mentorou, que deu curso, que não tem a experiência que ela precisa. O mercado já está direcionando para isso. Então a autenticidade é fundamental. Sim. E a autenticidade junto com essa autoridade de fato, né? Não autoridade de números de seguidores e tal. Né? Então, o mercado já está respondendo assim e já tem mais ou menos 1 ano que isso está acontecendo e a gente começa a ver um sintoma. Olha na Black Friday, os generalistas se reunindo para vender produtos juntos, 50 mil produtos no valor de um só. Aconteceu isso na última Black Friday do marketing digital aqui, juntou todos esses que a gente chama de gurus do marketing, tentando vender, fazendo um esforço muito grande para vender, conseguindo vender, mas com muito esforço, porque as pessoas já começaram a entender que não é bem assim. Tá todo mundo meio cabreiro, né? Tá, porque gastou muito dinheiro. Existe uma doença que vai ser nomeada daqui a pouco, tá? Que eu não vou falar nomes de plataforma aqui, mas vai acontecer isso. A gente vai dar um nome para essa doença, que é o acumulador de curso. A pessoa tem tanto curso que isso está gerando um nível de ansiedade muito grande para ela. Nossa. Daqui a pouco a gente vai nomear isso, vai ter que nomear. E isso, eu trabalho com clínica, eu vejo isso acontecer. Isso é uma das reclamações que chegam o tempo todo, entendeu? Então as pessoas estão tendo mais critério para fazer isso. Só que isso é uma perninha. E para você conquistar essa pessoa criteriosa, né, que já está ali meio cabreira, a gente precisa saber vender. E a gente sabe que nem todo mundo nasceu para ser vendedor, mas de alguma forma, curiosamente, quase todo mundo precisa vender. Não precisa nem ser produto digital. Qualquer coisa. A gente precisa vender, né? Precisa se vender, precisa vender ideias, vender cursos. E também nem todo mundo nasceu para estar na TV. Né? Tipo a Carol, gente, olha esse rosto. Nasceu para aparecer na televisão. E de alguma forma todo mundo precisa aparecer também. Todo mundo que empreende hoje sente essa pressão de ter uma presença digital relevante. Muita gente sente que o Instagram é o eixo desse universo de vendas. Enfim, eu sinto que quase todo mundo está refém de vender. E a gente quer saber a sua opinião sobre isso e qual que foi a sua história nesse mundo digital. A gente tem que entender primeiro que o dinheiro vai fluir para onde está a atenção. E o dinheiro vai permanecer onde o cuidado reside. Então, assim, a gente tem que trazer a atenção, o dinheiro vai fluir para lá, e o dinheiro vai ficar se você tem cuidado ali, se você cuida daquelas pessoas. Então, venda... eu discordo um pouco, porque eu não acho que venda é uma habilidade que a pessoa nasce com. Talvez tenha pessoas que têm mais facilidade, mas Sim. não é porque ela nasceu sabendo vender. Talvez tenha outras habilidades que ajudam na comunicação, em várias coisas. Venda é técnica, entende? E aí reside o grande problema. Gurias, assim, a gente está falando aqui, vocês falam muito para professores, mas eu acho que a gente pode expandir aqui a autonomia, né? A gente pode falar para todo mundo que quer empreender ou quer ser autônomo. Existe um grande problema, isso acontece também no âmbito da saúde, tá? Os profissionais de saúde, desde médico a nutricionista, a terapeuta, as pessoas acham que aprender mais de inglês vão fazer mais um certificado. Eu tenho um certificado de Cambridge, vai me fazer ter mais aluno. A gente sabe que não é isso. Tem professor que nem tem certificado nenhum e tá tendo muito aluno. O profissional de saúde acha que mais uma técnica que ele aprender vai fazer ele vender. Isso é uma grande falácia. Isso acontece com todos os profissionais. No dia que ele parar e pensar assim, o que falta realmente, ele vai entender que falta vendas casada com tudo que está junto com a vendas e ele vai ter que se render a aprender isso. Assim, os Estados Unidos é um país
imperialista porque a gente vive todo mundo capitalismo e ele não tem pudor as pessoas que nascem lá não têm pudor em aprender a vender. As pessoas olham a venda, elas têm tesão de ver um pitching, entende? Eles têm esse diálogo muito mais aberto. Aqui não, aqui a gente tem uma coisa assim, eu adoro comprar. A gente está no sistema capitalista, eu adoro comprar, mas eu odeio te ver vendendo. E elas começam a te culpar porque você está vendendo. Então, a primeira coisa, antes de pensar que você tem que adquirir técnica de venda, é assim, ó, eu não ligo para quem falar mal de mim porque eu estou vendendo. Tem gente que reclama porque eu vendo terapia. Eu vou fazer o quê? Para pensar. Vai dar terapia de graça. As pessoas falam assim, não, isso é um dom, você não devia vender. Eu falei assim, é um dom que me custou caro, custou dinheiro, custou tudo. Agora, vamos parar para pensar. Eu tive a felicidade de conhecer o Yves Tanguy e conversei muito com ele, entrevistei ele está no meu filme e para mim para muitos médicos é a referência em cirurgia plástica, né? Fica pensando se o Tanguy pega o dom dele e fala assim, tá bom, eu vou dar esse dom, mas para eu atender as pessoas, fazer cirurgia de graça, fazer a mão da Clarice Lispector, por exemplo, de graça, quando ela queimou, eu vou ter que vender picolé durante a semana e no final de semana eu atendo. Quantas pessoas ele deixaria de atender? Então, ele tem que vender o dom dele para ele fazer muito mais, né? Então, a gente tem que entender que os nossos... Eu não gosto de falar dom, mas o que a gente aprende merece ser bem pago. E para fazer isso, a gente precisa aprender a vender. Só que a gente odeia aprender a vender porque a gente atrela isso a algo muito ruim. Mas é ruim porque tem muita gente que faz isso ruim, mas tem tanta coisa que... Um relacionamento deveria ser algo muito legal, mas tem relacionamento abusivo. O mundo inteiro tem coisas ruins em lugares que deveriam ser bons, entendeu? Sim. Então, assim, quando a gente aprender que a gente tem que vender, aí a gente entende que são vários passos. E para mim, aí eu vou tirar eu falando, porque eu estudei, então eu vou pegar referências, assim, né? A maior referência hoje de vendas em formato de pitching, é um cara que chama Alex Hormozi, e ele fez um pitching uma vez que ele vendeu num pitching 100 milhões de dólares. Um pitching, 100 milhões de dólares. Ele fez agora um recorde de lançamento de livro, ele lançou o livro dele e ele vendeu quase 1 bilhão. Qual que é a área dele? Ele começou, agora ele trabalha ajudando as pessoas a empreender, mas ele começou trabalhando com academias de educação física. Eu falo educação física, a minha esposa ri. Academia Você faz ginástica? Ginástica, eu acho que é pior ainda. Academia sabe, de musculação. Academia, de treino. Porque hoje eu falo assim, treino. Eu tô indo pra educação física, minha esposa ri. Eu tô indo fazer ginástica. Eu tô indo pra... Mentira que você fala. Eu tô indo pra educação física. E aí, ele começou aí, nesse lugar, entendeu? E ele fala uma coisa que é muito legal, que ele fala assim, claro, é a venda que vai fazer a tua empresa andar. Então, antes de tudo, começa a vender. Para depois estruturar, não, tem que estruturar, não, começa a vender. Mas ele fala que o mais importante numa empresa é captura de leads, né? Então, ele fala assim que 85% a 90% da sua empresa é botar a gente te escutando. Ou seja, atenção. E o dinheiro flui para onde está a atenção. Quanto mais pessoas te escutam, mais você pode falar assim, então, eu tenho aqui essa balinha aqui que custa R$2, você quer comprar? Quanto mais pessoas você oferecer, você concorda comigo que estatisticamente, para quanto mais gente oferecer, mais você vai conseguir vender? Só que aí, na hora que você vai fazer a oferta, você tem que entender como fazer essa oferta. E como vender, e como conversar. E a venda é uma psicologia. Só que assim, ó, a ideia é que as pessoas que não vendem, elas acham que elas têm que planejar tudo para fazer. E quando eu entrei no mercado, eu escutei uma vez o Baran. Baran é um cara que ele tinha a concessão da Starbucks no Brasil. Eu conversei com ele e ele falou para mim assim, Eric, a gente só vai conseguir quando a gente entender que não é sobre planejar, é fazejamento. A gente tem que fazer planejando. Por quê? Porque imagina assim, Carol, tu sabe, vamos supor que você quer vender algo. Você vai lançar a mentoria que a gente está falando. Você vai lançar uma mentoria. E essa mentoria sua vai custar R$28 mil, tá? Você vai lançar uma mentoria para professores, para eles aprenderem a fazer os negócios deles lucrarem, não sei como, mas você vai vender R$28 mil. E aí você sabe, alguém te contou, um gênio da lâmpada te contou, que você só vai conseguir vender depois de você errar 28 vezes. O que você vai fazer? Você vai sair daqui correndo para errar 28. Não é? Mais rápido possível. Mais rápido possível. Fazejamento é isso. Você aprende com o seu erro. Só que é um erro calculado, para você também não perder tudo, né? Então, você tem que ir para o campo de batalha e aprender no campo de batalha. Inclusive, tem uma coisa que, se vocês me permitem, eu queria falar, que eu faço, antes da inteligência artificial, eu fazia isso, né?
porque assim, a gente é da época que a gente usava mapa de papel, né? Então, assim, antes da inteligência artificial, eu entrava em fóruns. Vamos supor, por exemplo, eu dou mentoria para profissionais de saúde, para eles aprenderem a vender os tratamentos e as consultas deles, num valor legal. Porque eles também passam por esse mesmo problema. Só que antes de eu vender para eles, sabe o que eu fazia? Eu entrava nos fóruns e começava a ver o que eles escreviam lá. E eu usava as frases deles. As frases que eles usavam, eu usava para fazer meus anúncios, eu usava para fazer minhas postagens, eu usava para falar com a dor deles, entende? E aí eles falavam assim, opa, peraí, esse cara sabe muito sobre mim. Aí eu tenho atenção. Quando eu tenho atenção, eu tenho a possibilidade de vender. Então, isso é técnica. A gente tem que perder o medo de vender. A gente tem que perder o medo de falar preço, entende? Uhum. Você confia no teu trabalho? Você confia no teu trabalho. Então, você sabe que ele vale. Uhum. E você sabe que você vai botar um preço que nunca vai ser o valor. Porque é isso. A gente sempre sabe que o nosso trabalho pode valer mais. Uhum. Mas você tem que saber, o valor tem que sair da tua boca suave. E você ficar em silêncio esperando a pessoa. É normal. Você olha... Eu estou fazendo uma imersão para a Argentina agora. Quer dizer, vai ser em fevereiro, mas já estou começando a vender. Ela custa R$25 mil. Eu viro e falo assim, é R$25 mil. Eu fico esperando a pessoa. Eu não fico, mas eu posso te dar um desconto. Não, cara, eu trabalhei para isso ser R$25 mil. Só que para chegar nisso, Joyce, eu tive que aprender. Eu não sabia nada disso. Eu tinha crença sobre ganhar dinheiro é sujo. Eu tive que fazer terapia. Entende? Eu comecei por aí. Eu acho que a gente foi ensinado, e a gente foi ensinado isso pelo próprio capitalismo, tá? Porque, assim, isso é uma maneira de controle, isso é uma maneira de não ter ascensão social, por exemplo. Quem sabe vender, fica ali. E quem sabe vender são os caras que sempre tiveram muito dinheiro e que as pessoas não julgam eles, porque eles sempre tiveram muito dinheiro. Então, quem não tem muita crítica social ou não estuda muito sociologia, ela vai olhar para o cara e falar assim, esse cara é rico, por isso que ele está oferecendo algo caro. Uhum. Aí vai a Joy e a Carol oferecer algo e fala assim, não, mas ela está querendo demais, né? Entende? E isso virou um instrumento de permanência social, assim, sem ter essa ascensão social dentro desse sistema, né? Uhum. Não que eu acho que é só pelo capitalismo, eu acho que o Estado tem muita responsabilidade, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que o Estado tem que cuidar das pessoas também. Mas eu acredito muito que quando a gente aprende a vender, a gente aprende a enfrentar, inclusive, esse status quo, entende? Que a gente está migrando para esse lugar. Só que, né, acontece. O problema é que a gente olha para as pessoas sem ética e a gente toma elas como a única verdade. Uhum. E não precisa ser assim. E aí, respondendo de novo uma pergunta que vocês fizeram antes, dá para fazer isso sem perder a saúde? Depende de quanto você quer ir. E depende do quanto você vai estruturar a tua empresa para que você saiba sempre o teu limite de hora de trabalho, de tudo. Você consegue fazer isso. Uhum. Mas você tem que ter uma organização e você tem que ter a saúde mental. Eu falo muito isso, tá, gente? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Independente da terapia que você escolher, vai escolher. Você vai fazer TCC, vai fazer psicanálise, vai fazer outra terapia. Você tem que fazer terapia para dar conta disso tudo. Fazendo terapia, aprendendo as técnicas, tu vai vender. A gente é bem amiguinha, né? A gente adora fazer né, a palavra da terapia, né? Seja ela qual for. Eu acho que você falou uma coisa muito certa, porque cada pessoa vai ter a sua identidade, né? E eu gosto quando o Eric fala isso, assim, né? Quando a gente usa palavras como fluxo, intenção, fica parecendo que tem uma magia, né, envolvida. E, na verdade, é muito simples o que ele disse. É onde você trabalha, onde você coloca atenção. Claro, tirando as ressalvas de contexto, de privilégios e de conteúdos, né? Nem todo mundo vai vender a mesma coisa, não é para o mesmo público, não é o mesmo produto, não é da mesma forma. Ufa! Mas o que a gente sempre fala para os professores é isso, a diferença entre preço e valor, né? Uhum. Ele traz coisas que a gente gosta muito de comentar na autonomia. E aí, um pouco antes, você falou a questão dos 28 erros, né? Que, claro, né? Se a gente tivesse essa garantia de que na tentativa 29 a coisa ia fluir, eu acho que tem isso também da gente se acovardar aos primeiros erros, né? A gente tem um limiar muito baixo de tolerância, né? De tolerância ao fracasso, vamos botar uma palavra forte, mas que nem é um fracasso, né? Então, talvez... e a nossa geração tem muito isso, a gente discute isso muito, né, Joy? Assim, em inglês eles falam, né, um entitlement, né, um merecimento, porque a nós tudo foi prometido, né? E quando a gente, de repente, vê que, até aqui nos ajudou o talento e o entitlement. A partir daqui, será que isso existe mesmo, né? O que precisa ser feito? Onde eu vou botar a minha atenção para que flua não só o dinheiro, mas uma boa reputação, o impacto, porque eu vejo muito isso, né? A gente,
quando você falou, são produtos vazios, né? E eu gosto muito da história de tentar... Qual foi a brincadeirinha com palavras que você fez? Você falou que tem a preparação e tem a coisa de ir tentando e fazeção, né? Fazejamento, o planejamento e o fazejamento. E essa coisa do erro, né? Como que a gente vai lidar com esse erro? Qual que é a sua experiência com o erro, Eric? Olha, eu vou te falar sobre isso, mas eu queria trazer uma perspectiva, porque eu passei 3 anos indo para São Paulo encontrar grandes empresários. A gente participava do mesmo grupo, assim. Eu sempre me senti deslocado. Eu demorei 3 anos para entender que eu podia fazer parte daquele grupo ali, porque tinha Luiza Trajano, tinha o Gustavo Borges, tinha o CEO do McDonald's, era gente assim, dono de banco, estava tudo ali no mesmo lugar, aprendendo, e assim, com o tempo, eu percebia que essas pessoas que faturavam milhões, muitos milhões por mês, quando estava ali e eu falava sobre o meu problema, elas me escutavam, tá? E eu falava assim, como que essa pessoa está me escutando? E aí, eu queria te dizer o seguinte, uma coisa eu entendi nesse processo. O que todo empresário tem em comum? Antes, vocês têm quanto tempo de CNPJ? Depende, né? Pessoal, salinha de idiomas ou autonomia? Autonomia. Autonomia tem 7 anos. 7 anos. Olha, vocês já passaram de uma estatística que a maioria mais de 90% das empresas quebram até os 5 anos. Isso é muito grande. E eu acho que vocês têm que, tipo assim, bater no peito e falar assim, eu sou sensacional, porque eu consegui sobreviver, porque não é fácil, assim, não é fácil mesmo. A gente tem carga tributária grande, a gente tem compromissos muito grandes, e a gente tem que, né, entender que é difícil empreender. Não é fácil, não dá para ter preguiça, tá? Mas eu aprendi uma coisa nesses lugares, e aí eu entro um pouco da minha história, que todos os empresários ali, que são os empresários de maior sucesso, quebraram. Todos quebraram. Porque em algum momento eles tentaram arriscar além daquele limite em que você sabe que é seguro. E depois eles deram a volta por cima e aprenderam com isso também. Então, acho que toda quebra também te traz... Todo problema também te traz aprendizado. Era melhor não ter, mas tem problema? Aconteceu alguma coisa ruim? Vamos aprender com eles. Então, existe uma capacidade de resiliência, eu detesto essa palavra, mas existe uma capacidade de resiliência muito grande. Por que eu detesto essa palavra? Porque o mercado usa resiliência como uma injeção de anestesia. Seja resiliente a tudo. Eu não acho que tem que ser resiliente a tudo. Você tem que contestar muita coisa, tá? Mas na minha experiência, várias vezes eu fui lá embaixo, quebrei, voltei. Então, assim, se você entende que vai acontecer problemas contigo, que tu vai lá no limbo e vai voltar, e na hora que você voltar, você vai voltar analisando, são os 28 erros, você vai analisando cada erro, tu vai chegar num lugar que você fala assim, desse jeito eu não erro de novo, desse jeito eu não erro de novo. Vai chegar um momento que dá certo. E só deu certo porque você tentou. Aí, nesse momento de crise, é onde eu falo que é aí que as pessoas perdem saúde. Porque nesse momento de crise que elas não procuram ajuda, que elas não vários tipos de ajuda. E o que acontece? Vocês estão entrando numa crise, vocês pensam assim, tem que economizar dinheiro. O que eu faço quando eu entro em crise? Eu gasto dinheiro, eu pago mentoria cara, porque eu falo assim, eu quero sair desse problema rápido. E aí eu tento resolver esse problema muito rápido, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que passou por várias crises e essas crises formatam o meu próximo passo. Mas eu posso falar assim, eu me desgastei emocionalmente. E eu acho que eu tenho habilidade para falar sobre desgaste de saúde porque eu desgastei minha saúde. E eu sei onde eu não vou pisar mais, entendeu? Isso é um aprendizado. E é por isso que pessoas como vocês têm que existir para orientar pessoas que estão iniciando a jornada. E você sabe que independente do lugar que você está, sempre vai ter alguém que está mais no começo que vocês, e a gente sempre vai conseguir vender algo para essas pessoas, porque a gente está um pouquinho na frente, a gente sabe os desafios que as pessoas vão passar, a gente está aqui discutindo muito sobre teoria de marketing, né? Então, eu sei que eu consigo ajudar, por exemplo, muita gente consegue ajudar vocês com coisas que eu passei que vocês não precisam passar, entende? E eu acho que é assim que a gente vai construindo esse lugar que a gente deseja para a gente comprar uma casa no mato e Opa! Eu acho que isso responde a pergunta sobre os erros, né? De uma outra forma. Agora, para os nossos professores, né? Eu acho muito precioso porque a gente escuta com o nosso ouvido de autonomia
e com o nosso ouvido de professora de idiomas. Mas para os nossos professores, né, da nossa comunidade que nos seguem, é como você disse, né, a gente está aí há 7 anos e todos os dias tem uma conversa, tem uma troca no nosso grupo de membros, realmente é muito precioso, né? Às vezes a gente entende que o nosso foco muda, né, o fluxo ele varia, às vezes a gente está mais no podcast, às vezes mais nos atendimentos, mas está sempre acontecendo um movimento. Mas aí agora, direcionando uma palavra para os nossos queridos ouvintes professores, né? Nossos consultandos e futuros consultandos e colegas. Tá todo mundo dando muita aula, enchendo a agenda. Que horas que a gente vai estudar para aprender sobre vendas, né? Que palavra de luz que a gente pode dar para essas pessoas? Ela pode ser disruptiva, ela não precisa ser confortante, tá, Eric? Mas é uma pergunta que a gente se faz também diariamente, né? Para todo mundo que está aí ocupado, dando aula, pagando boleto, como que a gente vai articular esse tempo de investimento? Como é que foi para você? Porque agora é isso, você conheceu o caminho das pedras, a gente quer ouvir de quem passou por isso, não de quem imaginou. Como que articula isso, a necessidade de pagar a conta? Como que eu aloco agenda, energia, recurso financeiro, energético, para estudar e aprender um pouco mais sobre essa história, por exemplo, das vendas, que é uma das suas especialidades? Então, existe uma zona cinzenta que é essa zona de transição, quando você quer fazer grandes mudanças, né? Então, assim, eu gosto muito de trazer um pouco dessa metáfora que eu não tenho religião, tá, gente? Mas, assim, isso falando que vai ter pessoas de várias religiões ali atrás, mas tem uma lição que eu gosto muito, que vem de religiões de matriz africana, quando a gente pensa na cosmologia e nas histórias sobre os orixás, assim, né? E aí a gente traz a lição de Exu, e eu vou tentar fazer essa história um pouco mais breve aqui. A gente sabe que Exu mora na encruzilhada, né? Então, Exu é um orixá que tem suas especificidades, muita coisa, não estou aqui para dar aula sobre Exu, até porque eu não tenho competência para isso, mas dentro da história ele está ali guardando a encruzilhada. E por conta de toda a mitologia ali, ele foi especial guardando essa encruzilhada. E o que ele faz na encruzilhada? Ele te cobra o sacrifício, né? Claro, muita gente vai entender, vou matar um animal, pôr um sacrifício ali, mas não é esse tipo de sacrifício. O Exu está na encruzilhada porque ele está ali para te lembrar que você chega na encruzilhada, você tem 4 vias, né? Então você tem 4 opções, você volta atrás na que você estava, ou você pega outras 3 vias. Uma encruzilhada típica, assim, né? Encruzilhada tradicional. A tradicional encruzilhada. Só que quando você chega lá, o que geralmente você pensa? Eu tenho que pegar a rodovia certa, né? Só que o Exu está ali para te ensinar que não é sobre isso. Na verdade, o sacrifício são as 3 ruas que você vai deixar para trás. E vai sobrar uma, que é aonde você quer ir. Então, assim, o que eu tenho para falar para os professores hoje é que em algum momento eles vão precisar fazer um sacrifício para aprender algo que vai ser temporário. Depois que eles aprenderem, eles vão colocar isso. Então, pode ser que eles queimem um pouco do horário que eles têm, vai diminuir um pouco a renda, mas eles se dedicam a fazer algo que depois vai compensar. Entende? Então, assim, não tem jeito. Bom, a primeira coisa que eu falo para o professor é que vocês deviam aprender a parar de viver de agenda. É a primeira coisa. Tem outras... Continua tendo agenda, mas aprenda a sair da agenda também. Ter outros produtos que te ajude a complementar a sua renda, né? Até para você ter esse fôlego. Porque se você parar de trabalhar para passar férias, como é que você vai fazer? Né? Você parou sua agenda, né? Então, eu acho que é bom ter outros produtos. Só que, assim, em algum momento, quando você vai estudar, você vai ter que sacrificar seu tempo. E aí, se você só tem a agenda e a tua agenda está cheia, não tem jeito mesmo. Tu vai ter que sacrificar. E esse sacrifício, você só vai ver o resultado lá na frente. E aí que morrem os sonhos, porque as pessoas não aguentam esperar o lá na frente. Elas vão até certo ponto e falam, não está dando resultado ainda, mas não está no tempo da colheita, você ainda está aprendendo. Entende? Então eu falo assim, você quer fazer? Então faz assim, ó, junta um pouco mais de dinheiro, se você não tem muito tempo, junta um pouco mais de dinheiro e só começa quando você tiver um mentor. Não faz curso, faz uma mentoria, que a pessoa te ajuda a aplicar, ou uma consultoria, que aí você ganha tempo, beleza, a pessoa vai te ajudar a aplicar ali, você ganha tempo, então economiza dinheiro e faz isso. De alguma maneira você tem que tomar essa decisão, porque senão, fazendo a mesma coisa, você não vai ter resultado diferente, então você vai chegar lá na frente e pensando, já estiver pensando na aposentadoria, você vai falar, nossa, mas assim, eu não tenho tempo para nada. E aí você não vive nada. E eu prefiro que a gente tenha a aposentadoria em vida. Eu não estou falando aposentadoria de ter o dinheiro para se aposentar. Eu estou falando a gente ter tempo para ir ao bar, para a gente sair, para fazer nosso lazer. Eu acho que as pessoas deveriam começar a pensar que elas precisam
dar esse sacrifício e começar a criar a oportunidade de ter espaço para o aprendizado na agenda deles. Eu acho, professor, se você está com sua agenda lotada e não tem tempo para aprender, a sua agenda é disfuncional e você vai ter que me procurar para te atender. Você está escravo da própria agenda. Você está escravo da própria agenda. Então, você vai precisar de terapia em algum momento. Isso. E se isso ruir, cara? É verdade. E se você adoecer? Então, o plano é terapia com o Eric e comunidade de professores com autonomia. Pronto. Gente, que Pronto, combo! Entregamos para vocês Entregamos. a solução dos problemas. Tá aqui, a mentoria pronta. Vai fazer terapia e vai entender o caminho. Esse papo com o Eric Leite ficou tão interessante que a gente decidiu transformar ele em 2 episódios. Então, em breve, a gente volta com mais conversa com o Eric Leite.